Muito boa noite, municipalistas de gestão, apaixonados pelas cidades e pelo desenvolvimento local. Fábio Tágera, Olhar Municipal, aqui na ANC, que vem apostando nessa lacuna que precisaria ser preenchida, um programa específico voltado para debater as potencialidades das cidades, os desafios das gestões e os caminhos que precisam ser traçados nos mais diversos segmentos sociais para fazer com que as cidades avancem, cresçam economicamente e em todas as áreas. Aquela sensação que todos nós muitas vezes temos de percorrer as cidades, de nos depararmos com os cenários quase que históricos no que se refere ao não crescimento, à estagnação, a você perceber uma sociedade parada, um município que não consegue romper fronteiras no sentido de vender suas potencialidades, o seu turismo, o seu comércio, enfim, tudo aquilo que está ali diretamente nas cidades e que deveria ser potencializado pelas gestões, e muitas vezes a gente se depara com uma inércia muito grande por conta, muitas vezes, de orientações políticas diversas, de conceitos que se sucedem nos poderes locais, nos municípios, e que muitas vezes não dão continuidade a projetos exitosos, mas que, obviamente, que deveriam existir permanência, exatamente para atender as pessoas. E hoje nós vamos pautar um assunto difícil, no sentido de não enxergarmos, muitas vezes, nas cidades, nas gestões municipais, que é a questão do desenvolvimento econômico local a partir dos planejamentos, a partir do planejamento estratégico, né? Ou seja, aquelas ferramentas econômicas que precisam existir dentro das cidades para que estas mesmas potencialidades possam crescer, avançar, ser desenvolvidas. E comigo, hoje, o meu amigo José Girão, ele que é administrador de empresas e que tem um trabalho muito forte na área do planejamento estratégico. Nós desenvolvemos um trabalho voltado para essa questão econômica municipal, de transformação, de mudanças, de estabelecimento de caminhos a partir das observações, a partir das identidades, de entender os cenários econômicos das cidades e o que essas secretarias de desenvolvimento precisam entender como mecanismos de crescimento, as parcerias necessárias, com o SEBRAE, com as associações comerciais, com a própria FIEC, que existem aí programas voltados para esses aprimoramentos econômicos. E o Zé Girão vai trazer a sua experiência para esse debate aqui, como associar a iniciativa privada, a coisa pública e fazer com que os municípios possam estabelecer metas de crescimento. Ele que já faz esse trabalho por excelência nas empresas. Meu amigo José Girão, obrigado pela sua presença. Boa noite, Olhar Municipal. Boa noite, obrigado, Fábio, por essa oportunidade. Eu já tenho 15 anos de mercado já nessa parte de planejamento estratégico e, na verdade, nós vamos profissionalizar um pouco, né? Vamos colocar um olhar diferente na coisa pública para que, de fato, nós possamos ser mais eficientes financeiramente e economicamente diante dos municípios, né, de todo o estado do Ceará. Girão, muitas vezes a gente visita um município, num determinado ano, numa determinada década, e você encontra um cenário. Passando-se 5 anos, 10 anos, a gente volta nesse mesmo município, a gente encontra o mesmo cenário, né? E a gente, obviamente, que não acredita que nessas cidades, né, em cidades nesse cenário, não existam potencialidades econômicas reais. Como é que a gente pode observar, Girão, essas potencialidades e, a partir dessas observações, estabelecer planejamento? Quando nós falamos em planejamento estratégico, o primeiro ponto, a primeira fase que nós precisamos entender, né, é o diagnóstico. O diagnóstico eu falo de questões macroambientais, ou seja, política, economia, né, a cultura do local. Esse é o primeiro nível de diagnóstico que nós vamos trabalhar já colocando e preparando tanto as empresas quanto os municípios para o ano que
que vai vir. Ou seja, nós estamos falando agora em 2026, 2025 já acabou. Tá? Então tem essa parte do diagnóstico, e esse diagnóstico macroeconômico ele vai pular para uma outra etapa, que é identificar quais são as potencialidades do município, potencialidades econômicas, ligado à questão da pesca, da agricultura, da questão do turismo, que é muito forte no estado do Ceará. Então, na verdade, existe o potencial, mas de uma forma técnica, como todos nós podemos, gestores, transformar essa potencialidade em resultados. É verdade, isso é importante quando se estabelece esse diagnóstico, essa observação macro das cidades e você percebe que as tendências econômicas vão ali variar entre o turismo, que a gente sabe que tem muita potencialidade, o próprio comércio, porque muitas vezes existem as feiras localizadas nas cidades, e que ali é um verdadeiro corredor econômico, né? E que precisa ser, a partir dessas avaliações, dessas análises, ser desenvolvido o crescimento, o impulso necessário. E para a gente entender a necessidade de um planejamento estratégico, nós temos também que estar preparados para ele, né? Na verdade, passando pelo diagnóstico, qual é hoje um ponto que seria um sonho maior do poder executivo desses municípios? O que eles querem para os municípios? Da mesma forma que nós trabalhamos nas empresas, nós temos que entender como é que funciona a cabeça do grande gestor daquela instituição ou do município. Qual é a visão? Ninguém faz planejamento estratégico sem entender qual é a visão, para onde é que caminho que eles querem percorrer, o que eles querem desbravar dentro da economia, dentro das suas prefeituras, quais são os aspectos, quais são as diretrizes que eles querem trabalhar. É mais a parte econômica, é a parte educacional, qual é realmente dentro da ambiência estratégica. Nós temos que entrar na cabeça dos políticos, dos executivos principais de cada município, e entender qual é a proposta que eles têm, que tem que sair do papel. E é isso que nós fazemos no planejamento estratégico. Interessante, e aí me vem sempre um caso que eu cito nas conversas municipalistas, que é o município de Ocara, tá? Que é um município localizado a 90 quilômetros de Fortaleza, faz parte da região metropolitana. E lá na Ocara tem uma escadaria, que lá em cima tem uma santa, então é um turismo religioso conhecido, faz parte da história do município e faz parte da história da região onde Ocara está localizado. E há muito tempo, há muitos anos. E a gente não consegue observar nenhum avanço estrutural, logístico e de visibilidade dessa potencialidade turística. Ou seja, uma ação que existe há muitos anos que poderia ali estar sendo gerado emprego, renda e circulação econômica. O planejamento estratégico, ele trata exatamente dessa construção. Para se fazer, de fato, o planejamento estratégico, eu vou só colocar um pouquinho da diferença entre administração e gestão. A administração seria a preparação para o planejamento estratégico. Eu preciso ter prefeituras, eu preciso ter secretarias organizadas, com pessoas-chaves, identificando o perfil dessas pessoas que estão alocadas no local certo. O técnico, né? O técnico, tá? Entendendo as habilidades técnicas e comportamentais para aquela função específica. Então, na verdade, a administração é a estruturação. Uma prefeitura podemos visualizar como uma empresa na iniciativa privada. E é esse o nosso objetivo, é organizar um ambiente para que a gente possa preparar as lideranças dentro do executivo dessas prefeituras, para que dentro dessa perspectiva nós possamos desenvolver juntos, né, as diretrizes, os objetivos do município, a análise de SWOT que nós fazemos em empresa, né? Eu como especialista em marketing, nós podemos fazer também para pessoas líderes de cidades. E aí, desdobrando o planejamento estratégico, né? Nós trabalhamos no modelo OKR, que é Objetivos e Resultados Chaves. E qual é o diferencial desse modelo em relação ao Balance Scorecard, que é o BSC, que quem é da área conhece? Na verdade, o OKR, ele vai traduzir o quê? O grande objetivo das prefeituras, que podem estar em diversas diretrizes, só que cada caminho você vai ter iniciativas, você vai ter metas quantitativas, metas qualitativas, vai ter o líder daquele número, ou seja, vai ter uma responsabilidade de todo o modelo de gestão, através de reuniões produtivas, para estar semanalmente reunindo,
para estar trabalhando os números, por que que não deu certo, aí é a questão do PDCA, que está dentro do planejamento estratégico. É, na verdade, mudar o mindset que nós conhecemos, né, a forma de pensar, transformando as prefeituras realmente em instituições que funcionem, né? Que funcionem, estejam ligadas a toda essa questão do planejamento estratégico, das responsabilidades fiscais e dos objetivos de cada área que foi especificada nesse trabalho. Essa avaliação que o Girão fez agora me remete a um passado bem distante, há uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, um cidadão chamado Tasso Gereissati estabeleceu esse tipo de choque que ele diz, que na verdade é um choque de gestão. Você preparar um município, no caso, preparar um estado para que a máquina pública ela funcione de forma ordenada, respeitando os orçamentos locais, né, enxugando aquilo que a gente conhece como máquina pública e colocando as pessoas para trabalhar. Esse caso específico de Ocara, eu considero isso um verdadeiro absurdo. Ali não está gerando emprego, renda e fortalecendo a economia do município. Exatamente porque falta esses mecanismos de planejamento, de avaliações, do estabelecimento de metas e de equipes de secretários focados nesse trabalho, no desenvolvimento dessas ações planejadas. E quando eu falo em planejamento, Fábio, eu não estou colocando apenas objetivos e diretrizes. Nós temos que focar principalmente nas pessoas, a equipe. Então nós passamos por um treinamento profundo em todas as pessoas que fazem parte da prefeitura, né, desse aspecto econômico da prefeitura, e nós vamos trabalhar lideranças, nós vamos estudar perfis de líderes e vamos desenvolver habilidades técnicas e comportamentais para que eles possam desenvolver um trabalho não só educativo, mas também com foco e responsabilidade naquilo que está sendo comprometido em fazer. Interessante isso. As avaliações de pesquisa, elas direcionam muitas vezes esse planejamento, né? Muitas vezes a gente pensa em pesquisa só de opinião pública, na época da eleição, quais as lideranças locais estão despontando como formadores de opinião na cidade e tal. Mas a pesquisa de gestão, ela é tão importante quanto, e muitas vezes ela é até mais importante, para que a gestão possa entender a vontade popular, né? Quando se estabelece esses mecanismos de pesquisa, a gente consegue ter um parâmetro, uma ideia do que se desenvolve na sede do município, do que precisa ser desenvolvido na zona rural, nos povoados. E em cima desses dados, também, a gente pode pensar no trabalho voltado para planejar as ações ali pontuais. Do que você está colocando, eu vou trazer ferramentas da gestão para a gente desenvolver esse trabalho. O primeiro ponto, a parte estratégica é entender qual é as grandes diretrizes, o que é a prefeitura, o que é a equipe em si ela quer para aquele município, com base no diagnóstico das potencialidades econômicas. Isso tem que encaixar. O segundo ponto é buscar e fazer uma análise SWOT, que você já deve ter ouvido falar, que é as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso pode ser feito com a própria população, de grupos diferenciados, multifuncionais, de pegar pessoas de diferentes níveis de economia, de diferentes níveis de conhecimento em todas as partes e bairros da própria cidade e fazer um evento para a gente poder trabalhar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as necessidades que esse povo precisa para poder alinhar, de fato, o que nós estamos precisando priorizar, do que a prefeitura ou o maior gestor procura realizar e o que nós podemos fazer para materializar isso através das ações e iniciativas. A gente falando de eventos, é uma ferramenta perfeita para quem quer desenvolver esse debate, para quem quer fazer crescer o município. Na grande maioria das cidades, a principal fonte de renda do município é você conseguir um emprego na prefeitura, conseguir um emprego na Câmara Municipal. Muitas vezes isso gira em torno dessas oportunidades que é óbvio que não vai atender todo mundo. Claro, somente em cidades onde os orçamentos são extremamente escassos e o prefeito fica preso aqui a situações mais emergenciais. O resultado disso são pessoas desempregadas, vivendo muitas vezes de auxílio emergencial, auxílio, bolsa isso, bolsa aquilo, e muitas vezes gente que está envolvida naquela população economicamente ativa, né?
E aí você falou em capacitação, em treinamento, em fazer com que essas bases de gestão possam produzir no sentido de fazer, por exemplo, de criar situações para atrair empresas para os municípios, né? Sim. Com a reforma tributária que está aí por acontecer, aquela questão dos impostos municipais, aqueles benefícios, eles vão até que vão diminuir mais com essa reforma tributária. Mas ainda existem situações onde os municípios podem preparar os ambientes para atrair empresas, o que é muito importante. Na verdade, essa é a grande função do planejamento estratégico dentro da coisa pública, que nós denominamos, né? É preparar as prefeituras para ter realmente um plano de crescimento, seja ele econômico ou social, ok? E tendo um planejamento bem realizado, você se torna um capitalizador, né, de investidores, de empresas, porque dentro desse planejamento estratégico, nós não vamos apenas fomentar as características e as potencialidades econômicas de uma cidade. Nós vamos mostrar que ele tem um mercado, que ele é interessante para a empresa instalar dentro daquela prefeitura. Agora, para isso, nós precisamos também trabalhar a forma de pensar diferente, como o próprio Fábio falou. Quem está na prefeitura, né, numa cidade de pequeno porte, o auge maior é trabalhar na prefeitura. Se vocês soubessem que o céu é o limite para quando você empreende, quando você tem um apoio de uma prefeitura, você tem empresas chegando, né, dentro dessa estrutura, é realmente você começar a trabalhar a sua meritocracia, as suas ideias e ter um núcleo dentro da própria prefeitura para poder trabalhar essas pessoas e trabalhar, de fazer com que o diamante ele seja lapidado. Porque existem muitas pessoas inteligentes, com ideias, mas que não têm. Na verdade, nós temos a semente, mas não temos o solo para aquela semente ela fomentar. Na verdade, o planejamento estratégico é profissionalizar essas prefeituras para a gestão, para empreender, para criar oportunidades de negócios, seja para quem está chegando ou para quem vive nessa cidade. As instituições privadas e de terceiro setor, né, algumas delas têm projetos específicos para isso. O Sebrae, por exemplo, tem um projeto chamado Prefeito Empreendedor, onde ali se fortalece a questão, né, dos fomentos do empreendedorismo para o micro e pequeno empreendedor localizado. A criação de feiras, por exemplo. Mas muitas gestões, Girão, não conseguem chegar até esses projetos. A própria FIEC também tem situações que podem atender os municípios. O que é que falta para os municípios compreenderem, para os gestores, melhor dizendo, para que os gestores possam compreender a importância, por exemplo, do fortalecimento das secretarias de desenvolvimento econômico nos municípios. Muitas vezes, existe uma secretaria de desenvolvimento econômico na cidade, mas só está ali no papel. Não tem orçamento, não tem estrutura, não tem técnicos capacitados para ali trabalhar os mecanismos de gestão administrativa e de desenvolvimento econômico. E perdem, muitas vezes, esses projetos por falta de técnicos. É mais ou menos isso. É como eu falo, nós precisamos colocar na mente dessas pessoas que estão hoje na responsabilidade da coisa pública a entender que é necessário trazer projetos que a própria população entenda, que seja conectada à própria população. Quando eu trabalho em iniciativa privada, nós temos um termo chamado persona, que é o próprio perfil do cliente, só que é numa ressonância magnética. Na verdade, qual é a grande essência de uma empresa? É se conectar ao mercado consumidor. Numa prefeitura, qual é o mercado consumidor da coisa pública? Da coisa pública é o povo. Na verdade, são os próprios cidadãos. O povo. Tá? É o povo. Então, nós temos que entender de fato o que o povo quer, para onde é que ele quer caminhar, qual é a forma de crescimento que possa se conectar às habilidades que hoje eles estão preparados. E por que não criar dentro dessas prefeituras um planejamento de capacitação, de gestão, porque também tem outro detalhe. Abrir um negócio e abrir uma oportunidade não é só pegar um dinheiro, um exemplo, no Banco do Nordeste. Você tem que saber o que você vai fazer com o dinheiro, você tem que entender um pouquinho do que é um plano de negócio, você tem que estruturar a sua empresa, você tem que ter uma noção de gestão financeira, uma gestão de marketing, uma gestão de estudo, de viabilidade.
Isso não é complicado. Nós podemos fazer de uma forma simples, uma forma simplificada, para que aquelas pessoas mais humildes elas tenham acesso à informação e não apenas abre para fechar. Esse não é o nosso objetivo. É verdade, muitas vezes se pega dinheiro público através dos projetos e fica nessa questão por onde desenvolver, né? As células orçamentárias para projeto, elas estão lá bem definidas. Esse dinheiro é para investir na questão agrária, na piscicultura, por exemplo, no empreendedorismo local. Mas mesmo tendo esses direcionamentos necessários, muitas vezes as gestões se perdem por falta de uma logística de administração pública, né? E se perde orçamento. E o retrato disso que a gente está dizendo aqui é exatamente essa inércia nas cidades. É você chegar em municípios e encontrar realidades que você encontrou 10 anos atrás. Então o nome disso é inércia política, administrativa. E não se cabe mais isso. Não se pode entender ou aceitar esse tipo de comportamento. Porque, veja, o principal patrimônio de um município é o seu povo, é a sua gente. A gestão municipal precisa trabalhar para que as demandas vindas deste povo sejam atendidas, sejam absorvidas. E a principal demanda social é o desemprego. É o desemprego. Então, veja, a partir do momento que se fortalece a questão do planejamento estratégico, vindo das Secretarias de Desenvolvimento Econômico locais, se fortalece essa coisa técnica, planejada, organizada, é possível fazer crescer o seu município. É possível desenvolver economicamente a cidade, fortalecendo o microempreendedor, o médio empreendedor e possibilitando que empresas de pequeno, médio e grande porte possam se instalar nas cidades. Existem cidades, Girão, que as gestões disponibilizam galpões, estrutura para que empresas venham se instalar. Mas estão lá parados os galpões, estão lá parados as estruturas, exatamente porque essas cidades não têm um plano de negócio, né? Sim, você tem que falar a linguagem do homem de negócio. A prefeitura, as instituições públicas, elas têm que se prepararem para falar a mesma língua dos empresários. Então, para o empresário investir em alguma cidade, tem que ter um plano de negócio, tem que ter um planejamento estratégico, tem que demonstrar que você sabe para onde é que você quer ir, como você quer ir. A partir desse plano se cria credibilidade de investir na sua cidade, criar gerações de empregos e preparar as pessoas também para entender esse crescimento e entender que também tem responsabilidade de aprender. O empreender não é só você abrir ali uma porta e colocar um produto para vender. Uma questão básica, precificação. Eu sou professor de universidade e eu vejo que muitos não entendem a necessidade de saber entender sobre despesas, qual a diferença sobre custos. Como é que eu vou precificar meu produto? Eu estou vendendo meu produto com lucro? Então muitas empresas se perdem porque não existe um conhecimento mínimo. E isso vai do micro até do micro aos grandes. Então, assim, eu faço auditoria de lucro em algumas empresas e realmente, quando você não tem informação, você acha que está ganhando dinheiro. E aí, eu vou dizer, nas empresas, que pode também acontecer nas próprias prefeituras. Nas prefeituras, exatamente. E lembrando disso que você falou, sobre planejamento, precificação, essa ação toda, para o funcionamento das empresas localizadas nos municípios. A gestão pública municipal ela pode oferecer isso aos empresários, ao pequeno, ao médio empresário, exatamente para que o número de falências diminuam. Né? Uma empresa que, dentro de uma cidade de um porte pequeno, que consegue empregar 5 pessoas, ela precisa sobreviver e sobreviver bem. E o empresário precisa ter o lucro dele. Quando eu emprego 5 pessoas, eu consigo, de uma certa forma, fortalecer o meu ambiente econômico local. Eu consigo fortalecer a circulação de dinheiro dentro da cidade, o que é muito bom para o município, o que é muito bom para as pessoas localizadas nos municípios. E esse entendimento da coisa privada, das estratégias, do desenvolvimento, do planejamento estratégico e econômico com as gestões públicas, elas precisam casar cada vez mais, de uma forma cada vez mais intensa, Girão.
para que essas cidades, mesmo que essas gestões, mesmo com o orçamento aqui fraco, possa ter um caminho para crescer? É muito importante a gente criar essa estrutura profissional para estar atraindo não só a questão de empresários para cidades referentes, como também criar uma estrutura empreendedora. É fazer com que a população ela comece a focar na sua própria produtividade, no seu próprio modelo de trabalho, né? Muitas pessoas assim confundem, eu falo muito isso nas faculdades e nas palestras que eu dou, que confundem muito a questão da independência financeira e a liberdade financeira, né? A independência fala assim, eu não preciso trabalhar para viver, mas pode ser um aposentado que ganha um salário mínimo e que só as custas de medicamento é o dobro do que ele ganha. Como é que sobrevive? Não sobrevive. Agora, se você pensa em ter a sua liberdade financeira, é um outro patamar. E aí eu vou precisar entender de negócios, ter uma estrutura mínima para que que o empreendedor ele possa ter uma oportunidade de crescimento e não seja aquela questão de frustração de você abrir um negócio, fechar o negócio e voltar ao desemprego. É tudo uma questão técnica, é uma questão de você se organizar e se preparar para isso. Bom, esse é o programa Olhar Municipal, sempre vamos trazer aqui pautas importantes para que as cidades se desenvolvam nas mais diversas áreas da sociedade. No primeiro programa estivemos aqui com o general Guilherme Teófilo, falamos sobre segurança pública, sobre a importância dos municípios, né, interagirem com as outras polícias e blindar as cidades das ações do crime. E hoje com José Girão, falando sobre planejamento estratégico, desenvolvimento econômico local, atração de empresas, ferramentas importantíssimas para o crescimento, para que a gente possa observar cidades fortes, avançando, gerando emprego, gerando renda, se fortalecendo economicamente e tendo ali as oportunidades para crescer. Girão, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Onde é que a gente se acha na internet? Eu tenho um perfil oficial no Instagram, que é Girão Consultoria _oficial. Pronto, é esse. Recado dado. Olhar Municipal, sempre às quartas, 20h30, aqui pela ANC.